Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? O princípio inteligente que estagia nas árvores está sedimentando a experiência que será usada no neurônio. Instintivamente, nós só conseguimos coordenar a rede neural pela experiência que obtemos na raiz, seiva, copa das árvores. A característica que a gente fala que difere o homem do animal é a racionalidade. Ninguém fala que o que difere o homem do animal é o sentimento, ou também o sentimento. Você vai ouvir somente que o homem é um animal racional. Eu nunca ouvi o homem é um animal sentimental. Então são algumas coisas que a gente consegue já começar a refletir. Então, hoje eu vou falar o TED aqui do homem animal. E aí a primeira coisa, eu sou o Thiago, e aí a primeira coisa que eu trouxe é essa imagenzinha aqui, que mostra um elefantinho e um rapazinho, os dois reverenciando um ao outro. Então é uma imagem assim para a gente começar a reflexão e só suscitar reflexões mesmo. A gente não vai comentar sobre ela, só deixar aí para a gente imaginar. Então, beleza. A definição de animal, a gente ficou um pouquinho mais para cima, mas dentro do dicionário que eu consultei, Infopédia, dicionário de língua portuguesa, é o seguinte: de acordo com a biologia, é a designação do grupo de seres vivos, eucarióticos, pluricelulares, macroconsumidores, heterotróficos, por ingestão, com tecidos diferenciados e sem parede celular. Então isso é a definição de um animal de acordo com a biologia. Pode ser definido também como um ser vivo irracional, ou então, no terceiro termo, que é algo pejorativo, quando você vai referenciar uma pessoa. Então você é um animal, então seria algo desumano, cruel, algo não legal. Porém, no Livro dos Espíritos, tem algumas partes que vai dizer respeito à questão do animal, a questão de nós mesmos enquanto humanos e das diferenças em si. Então primeiro eu vou lá na questão 49, que diz o seguinte: se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? Então aqui vem falando da questão da criação, né? E aí o Kardec pergunta o seguinte: se o germe para se criar um ser humano já estava na Terra, por que então que não se criam humanos assim, sozinhos, né? Brotou um humano da água, da cachoeira, por que não se dá isso mais? Assim como brotou o humano dentro da evolução, foi prosseguindo e tal, a gente sabe as leis de Darwin, bonitinha teoria lá do darwinismo. E aí os espíritos respondem: o princípio das coisas permanecem no segredo de Deus, mas podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a terra, absorveram em si mesmo os elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo as leis de reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies de seres vivos. Ou seja, chegou um momento que não é necessário mais essa questão do predomínio de Deus sobre a criação, tanto de homens quanto de animais, aquele primeiro toque mágico ali. Nós mesmos, quando dispersos sobre a terra, tanto homens quanto animais, conseguimos apropriar de algumas coisas e hoje esse recurso está dentro de nós. Tanto é que, fazendo uma simbologia bem ruim, mas por exemplo, pessoas que não acreditam em Deus podem ter filhos. Não há nenhum impedimento em relação a isso. Por quê? Porque não há mais essa interferência mais palpável da espiritualidade, de Deus, naquela questão de modificar ali aquelas primeiras proteínas, aquelas primeiras pedacinhos de proteína ali, para tornar a primeira célula, o primeiro ser vivo. Então não é necessário mais esse toque, porque nós já aprendemos a fazer isso, tanto em questão de reprodução sexuada quanto assexuada. Beleza. Aí mais um pouquinho para frente, lá em Os Homens e os Animais, tem um punhado de questão. E aí eu vou me ater só em algumas, porque não dá por conta do tempo. Mas aí na questão 595, fala-se o seguinte: os animais têm livre-arbítrio?
E aí respondem os espíritos: não, não são máquinas simples. Igual a gente pensa que tudo que o animal faz é maquinado, que ele não tem nenhum tipo de escolha, que tudo é como se fosse por conta dos instintos. Os espíritos respondem que não é dessa forma. E falam o seguinte: não são simples máquinas, como supondes, porém, sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à de um homem. Sendo muito inferior a este, não tem os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Então tem sim uma liberdade, porém não tanto quanto a dos homens. Por isso que você não vai castigar uma vaca por comer capim. Porque não é uma liberdade que ela tem entre comer capim e comer uma outra coisa. Ela não tem esse processo tão bem desenvolvido de escolha. Por isso que você não vai castigar um cachorro porque ele mordeu um menino. Cachorro no inferno. Não existe esse tipo de coisa. Então, seguindo um pouquinho mais para frente na questão 597, pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. Ou seja, se os animais não estão totalmente ligados pelos instintos, não são totalmente subjugados pelos instintos, teria neles algo para além da matéria? Porque se eles podem escolher algo que não é puramente material, há algo neles para além da matéria? E aí, os espíritos respondem o seguinte: que sim, e é o que sobrevive ao corpo. Então isso que dá essa pequena liberdade de escolha nos animais é o que tem de sobrematerial, que dá essa questão deles de escolha, e isso que sobrevive à matéria, aquele corpo animal que deteriora junto no campo material. E aí Kardec vai mais além, que aí tem a letra A. Esse princípio seria uma alma semelhante à do homem? E aí os espíritos respondem de uma maneira um pouco diferenciada, dependendo da interpretação que a gente possa fazer dessa fala. É também uma alma, se o quiserdes. Isso depende do sentido em que se toma essa palavra. Ou seja, se você quiser achar que é uma alma, pode achar que é uma alma. Mas depende do sentido com que você encara o que seja uma alma. E aí eles continuam: mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a do homem e de Deus. E aí a gente reflete sobre isso, né? Que há sim, então, o que a gente chama no Espiritismo enquanto princípio inteligente, que está ali e que acompanha, então, esses animais. Aí a última questão, para a gente continuar a apresentação. A alma dos animais pode escolher uma espécie em que prefira encarnar-se? Não. Ela não tem esse tipo de livre-arbítrio, que é muito além do que aquela pequena quantidade de liberdade que ela possui. Mas beleza, era mais ou menos isso que eu queria trazer. E aí, a gente vai começar a refletir então, que se tem essa questão de um princípio que acompanha desde lá dos animais, que é isso que não morre juntamente com o corpo, assim como os espíritos disseram, esse princípio ele se criou especificamente nos animais? Não, ele vem de muito antes, que é o que a gente estuda nos 3 reinos, que é o reino mineral, vegetal, animal, até chegar aos homens. E aí é tão interessante porque aí a gente pensa, tá, mas o que é que eu aprendo, por exemplo, no reino dos vegetais, no reino das plantas, o que é que eu aprendo? E aí, André Luiz vai nos dizer o seguinte: o princípio inteligente que estagia nas árvores está sedimentando a experiência que será usada no neurônio. Instintivamente, nós só conseguimos coordenar a rede neural pela experiência que obtemos na raiz, seiva, copa das árvores. E aqui eu trouxe uma imagenzinha de um neurônio no microscópio, e aqui a copa de árvores. Não sei se está dando para ver direito, mas você percebe os ligamentos, os enraizamentos. Então, quando nós, enquanto princípio inteligente, estagiamos no reino das plantas, nós presenciamos como era essa condução da seiva. Então você conduz pela raiz que ramifica, pelo caule e depois lá na copa que se ramifica novamente. E isso a todo tempo. E aí, se você for olhar, por exemplo, como que funciona
essas ligações que a gente faz, essa energização mental, é dessa forma que o neurônio comunica com o outro, com o outro, com o outro. De repente, você tem a função do cérebro ali sendo executada. E aí, se a gente for observar, é realmente parecido em questão artística de design, vamos dizer assim. E aí a gente não tem consciência de como isso se dá. Você, nossa senhora, peraí, agora é o neurônio 1 com 2 aqui, porque eu tenho que fazer essa questão da prova. 1 com 2, nossa, eu preciso do 3 também, vamos lá, energia pro lado. Você não precisa fazer esse tipo de coisa, não tem essa necessidade. E aí a gente acha que isso acontece de inconsciente, de sorte, assim como, por exemplo, você não precisa coordenar os batimentos do seu coração. Então, isso tudo não foi de uma hora para a outra, como muitas pessoas pensam. Isso foi aprendido. Aprendido na onde? Através das experiências que a gente passou em outros reinos. Aí aqui, um trechinho de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala o seguinte: sabei que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestres são flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida, quando não tocam as claridades do sentimento. E por que eu trouxe exatamente essa frase nesse tema? Pelo seguinte, a característica que a gente fala que difere o homem do animal é a racionalidade. Ninguém fala que o que difere o homem do animal é o sentimento, ou também o sentimento. Você vai ouvir somente que o homem é um animal racional. Eu nunca ouvi o homem é um animal sentimental. Então são algumas coisas que a gente consegue já começar a refletir. Porque o que acontece? A gente sabe que dentro do Espiritismo, o que diz respeito à nossa evolução, não é somente o intelecto, mas muito mais a questão moral, a questão do desenvolvimento dos seus sentimentos. Tanto é que a gente tem casos de degredo que não foi por conta de desenvolvimento intelectual, mas por conta de desenvolvimento moral. Então, se a gente cultiva filosofia e ciência e não banha essas áreas com o nosso sentimento, seriam como rosas sem perfume. Então, para que a gente se atente, quando a gente vai estudar, por exemplo, um animal, quando a gente vai desenvolver saberes científicos, com essas questões, de estar sempre banhado pelo sentimento, de estar sempre alinhando essa questão dos saberes. Aqui, agora, que é uma parte muito interessante, mas eu trouxe um limãozinho pelo seguinte: nós, enquanto humanos, pensamos que a gente está, enquanto homem, há muito tempo. O título é O Homem Animal. Eu dei a definição de animal, mas vocês podem ter observado que eu não defini homem, mas foi proposital. Porque o que seria uma definição de homem? Uma definição de homem fica algo meio vago. Talvez você pode achar na sociologia, na antropologia, você pode achar às vezes em outras áreas o que seria essa definição de homem. Um ser cultural, um ser social, um ser isso, um ser aquilo. Porém, no Espiritismo, a gente tem uma outra definição. Porém, antes, eu quero que vocês observem esse limãozinho aí. E que ele está um inteiro e um na metade. E não é aleatório. E aí, se eu fizesse, por exemplo, um desenho assim, uma bolinha, que é mais ou menos isso que o limão vai representar. A gente coloca aqui assim. Isso aqui diz respeito à sua experiência. Então isso aqui diz respeito à sua experiência. Como se fosse um limãozinho. Aí imagina que está aqui. Nós pensamos que somos homens há bastante tempo. Porém, ninguém ainda é um homem. Hã? Um homem no sentido do ser humano que vive na Terra. Nós não somos homens ainda. Nós estamos muito mais para o lado da animalidade do que para o lado da humanidade. Como assim? Se a gente for olhar no Livro dos Espíritos, diz que o modelo de homem para a Terra é Jesus. Porém, quando fala modelo de homem, a gente pensa, nossa, então quer dizer que o modelo de homem para a Terra é eu ser um Cristo?
É eu coordenar um planeta, esse tipo de coisa? Lógico que não. Porque você não encontra, por exemplo, muitos outros Cristos aqui. Para que muitos outros Cristos aqui, se isso aqui é um orbe somente? Mas um modelo de homem, de Jesus encarnado. Ou seja, não Jesus na sua atmosfera de todas as suas potencialidades. Até porque tem muita coisa que Jesus ocultou de nós, porque nós não tínhamos capacidade para compreender, e ainda não temos. Então, quando fala que o modelo de homem para a Terra é Jesus, é o modelo de homem encarnado. Então é o que ele fez enquanto estava na carne, e não o que atribui a ele em sua atmosfera espiritual, que são coisas inimagináveis para nós. E aí, por que eu trouxe essa questão do limãozinho, essa questão da experiência? Porque lembra desse princípiozinho que a gente foi comentando, lá do animalzinho e tal? Você já o foi, esse mesmo princípiozinho. Então você passou estagiando na pedrinha, passou estagiando nas plantinhas, passou estagiando nos animaizinhos, e hoje está no homem, estagiando também. Porque a gente sabe que chega uma etapa que a gente deixa de reencarnar em um corpo físico. Então o que acontece? Imagine que o sumo do limão, essa parte central onde há o líquido ácido, seja todas as suas reencarnações nesses reinos anteriores. E somente a casca, que é essa fina camada, são suas reencarnações enquanto homem. E aí muita gente se assusta quando nas obras de André Luiz falam de, por exemplo, espíritos que foram encontrados no mundo espiritual com aparências animalescas. E aí a pessoa fica um pouco assim assustada. Meu Deus, como assim o perispírito tomou a forma de um animal? Mas está querendo dizer o seguinte: ele não tomou a forma de um animal, ele é um animal. Ele está se afinizando mais naquele momento com o animal do que com o humanoide, do que com o ser humano. Nem o humanoide, né? Mas com o ser humano. Então o que acontece? Quando ele desencarna, disperso dessa máscara, dessa veste, que muitas vezes esconde muitas coisas do nosso interior, ele assume a característica que ele o é de verdade. Então tem um relato que um dos espíritos guias estão conversando com um espírito que bate à porta de uma cidade de acolhimento, e aí o rapaz fala: eu não posso deixar você entrar aqui, porque você é uma loba, você abortou tantas crianças, você fez mal a tantas pessoas, você não pode entrar aqui, você se comporta como uma loba. E nesse momento, o perispírito daquela moça vai tomando o formato de uma loba. E aí as pessoas leem dentro do próprio movimento espírita e ficam um pouco assustados. Porém, é lembrar disso aqui: você tem muito mais tempo estagiando nos outros reinos do que enquanto homem. E nós ainda não somos homens, porque o modelo de homem é Jesus. Então são algumas coisas para a gente começar a perceber. E aí, assim como a experiência sedimentada do princípio inteligente lá nas plantas, que serve de base para os neurônios, tem experiências sedimentadas de muitas outras coisas aqui. E aí o que acontece? Algumas não são, vamos dizer assim, automáticas, igual a gente usa dos neurônios. Algumas precisam ser despertadas. Então pensa no quanto você já estagiou, quanto de experiência você já tem, tanto de recurso você tem. Porém, isso precisa ser desperto. Você já aprendeu tudo isso, mas precisa ser despertado. E aí tomar cuidado nessa questão de animalidade, nessa abordagem humana, que fala que é essa coisa bruta, essa questão até pejorativa. Aqui eu trouxe o Snoopyzinho que roda, senão a gente roda na animalidade. A gente fica disperso, a gente deixa a animalidade nos dominar. Por quê? É maldade? Não. Mas é a questão do homem novo que a gente traz. Do homem novo que consegue superar toda essa experiência mais antiga para ter a experiência nova de ser homem. Então tem que tomar cuidado para que a gente não rode no mundo animal, para que a gente não retome isso que já serviu de experiência e é para ser superado. Aí a gente acha uma definição de homem lá em A Gênesis, que fala o seguinte: o homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. O que? Meu Deus!
Meu Deus, o que é isso? Fala o seguinte: o homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Se o homem é um pequeno mundo, tem um livro interessante, que é muito atual e diz respeito à nossa pátria, que chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tem muita gente que entra no equívoco de achar que às vezes é coração do mundo exterior. Então acha que o Brasil tem que ser modelo político, econômico, social, tem que ser melhor em tudo que diz respeito à atmosfera terrestre. Porém, qual mundo será que diz respeito a esse livro do Humberto de Campos? Porque aqui na Gênesis fala o seguinte: o homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Por que o mundo? Porque dentre todas as suas reencarnações, você teve diversas personalidades. Então tem uma galera que diz respeito a você. Então, hora você foi homem, hora você foi mulher, hora você foi guerreiro, hora você foi médico, hora você foi curandeiro, hora você foi professor. Tem uma galera aqui dentro de você. Assim como, hora você estagiou na pedra, hora você estagiou no granizo, hora você estagiou na água, hora você estagiou na planta. Tem tudo isso dentro de você. E isso constitui o mundo. E quem rege esse mundo, vós sois deuses, é o Espírito. É o Espírito que rege tudo isso. E aí, há um negócio muito interessante, porque a gente tem que lembrar que a vida de Jesus, do início ao fim, ela diz respeito a uma questão tanto literal, mas como não literal também, com sentidos que estão a ser desvendados, que vão ser desvendados. Então, o que acontece? Será que foi por acaso que Jesus nasceu numa manjedoura? Tirando a questão material da coisa, uma lição que a gente tem quando a gente transpõe barreiras, tirando a questão de que estava sendo perseguido, tirando a questão de que não tinha alojamento disponível e tal, aí ele foi nascer na manjedoura. E aí é interessante. O Cristo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala o quê? Que tem que nascer o Evangelho nesse mundo, nesse coração. E se a gente analisar com a questão da vida do Cristo, o que quer dizer isso? Que o Cristo tem que nascer no nosso coração, levando em consideração o mundo íntimo. Mas aí, beleza. Numa manjedoura, tinha o quê? Maria, José, cavalo, ovelha, égua, feno. Hã? Como assim? Por que todos os presépios, e aqui eu trouxe um, e está um pouco alterado, porque tem elefantinho, dinossauro, ovelhinha, leão, tartaruga, sapo. Por que está diferenciado? Pelo simples sentido. Quando Jesus nasce, quando o Cristo nasce, naquela manjedoura, a primeira coisa que ele ilumina são os animais. O quê? A primeira coisa que Cristo ilumina são os animais? Sim, mas em qual sentido? São os animais que estão dentro desse mundo interior que é regido por você mesmo. Então são os animais, são as tendências animalescas, instintivas dentro de você. E quando Jesus nasce, ele custa para achar um espacinho. Maria não custou para achar um lugar que ela pudesse se incomodar para dar à luz. José custou, correu com Maria e tudo mais. Por quê? Porque havia um rei poderoso, chamado Herodes, que estava atrás de Maria, de José, para tentar matar esse que seria o Cristo que iria despertar nesse mundo. Então, dentro de nós, nesse sentido mais interior, há também um rei muito poderoso, querendo matar a semente do Cristo, e não querendo deixar que o Cristo ilumine e te mostre as partes animalescas dentro de você, te mostre suas sombras, ilumine para falar: veja, você é assim, meu amigo. Então, o que é esse rei? Ele tem muitos nomes. Podemos chamar de orgulho, podemos chamar de vaidade, podemos chamar de egoísmo, que está dentro de você, e ele só é poderoso porque ele está dentro. Porque se ele estivesse fora, ele não seria tão poderoso assim. Mas como ele está dentro, ele é muito poderoso. E ele deixa só um espacinho para o Cristo nascer.
no mais simples, mais rudimentar. E quando Cristo nasce, a primeira parte que ele ilumina são os animais. Só que aí, há muitas formas da gente utilizar esses recursos que há dentro de nós, desses reinos que a gente perpassou. E uma dessas formas é a questão da dominação. Então, às vezes, até no sentido mais real da coisa, a gente faz o quê? Escraviza os animais. A gente usa dos animais para o nosso bel prazer, a gente adestra. O que é isso? Tem gente que acha que é o adequado, você adestrar aquilo, você comandar. Mas essa não é a melhor forma de lidar com seus potenciais. Não é você dominar. Não é bem isso. Porque você dominar pressupõe que você é maior do que algo, que você põe algo abaixo. Não é esse o sentido. E aí eu trouxe um personagem, num desenho animado atual, chamado Ben 10. Mas por que eu trouxe Ben 10? Diferente de alguns outros heróis, por exemplo, o Homem-Aranha, que é um animal só e usa daquele recurso, o Ben 10 não. O Ben 10 ele possui um relógio que ele consegue se transformar, a princípio, em 10 alienígenas diferentes e depois em muito mais. Mas por que ele? Porque ele escolhe o alienígena, e a gente pode escolher o recurso que tem dentro desse mundo mais adequado para lidar com X situações. Então você vai ver, porque está iluminado agora, todos esses recursos que estão sendo investidos de forma errônea dentro de você, você vai usá-los, porque você não pode desprezar. Tudo em você é útil. A energia que faz a raiva é a energia da transformação. Você vai desprezar essa energia? Lógico que não. Você vai pegar, acolhê-la, iluminá-la e vai usá-la. Então o Ben 10 ele escolhe um dentre muitos dos alienígenas disponíveis, usa de todos aqueles recursos que aquele alienígena o proporciona, e aí o que ele faz? Derrota simbolicamente no desenho os personagens malvados. Então é isso, não é você dominar, escolher um, escolher outro, não é isso. Mas é você saber que em ti existe um mundo de recursos de todos os reinos, inclusive o reino espiritual, e que dependendo da situação que você lida, você deve ter flexibilidade para utilizar um recurso, 2, 3, 4, porque há lutas que o Ben 10 se transforma em mais de um alienígena. Então só um não é o bastante. Só um recurso não é o bastante. Então para que a gente tenha esse cuidado, quando vai analisar essa relação homem-animal, porque se hoje você convive com uma vaquinha ou com uma pedrinha, não é à toa. A formiguinha que anda lá no chão da China, ela tem algo a te ensinar. Mas o que eu vou aprender com a formiguinha lá da China? Não sei, eu não sei. É por isso que ela convive comigo. Entendeu como é que é a coisa? Se eu soubesse o que eu aprendo com ela, ela não estaria comigo. Porque assim, quando você absorve a experiência de uma situação, você não precisa conviver com ela mais. Aquilo deixa de ser externo e passa a ser seu. Então, algumas experiências, por exemplo, com os nossos amigos dinossauros, a gente não precisa experienciar mais aqui na Terra. E você não vai ver, ao sair de casa, um dinossauro passando. Por quê? Essa experiência já foi obtida. Já foi obtida. Então, assim, quando você absorver a experiência do mundo material, do mundo animal, mineral, vegetal, você não precisará mais conviver junto com eles. E aí você pode galgar o seu desenvolvimento espiritual pleno. É isso aí. Obrigado, Anuís.